Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Para relembrar um pouquinho do que nós temos visto aqui, Mateus. Quem é Mateus? Um dos 4 evangelistas e um dos 12 apóstolos. Um judeu do primeiro século, um homem que escreveu para a igreja daquela época, para a sua igreja, que era formada por judeus. Então Mateus tem uma característica muito forte. Ele cita o tempo todo as profecias do Antigo Testamento, apontando para Jesus de Nazaré como sendo o cumprimento delas, o Messias, o Salvador esperado pela nação de Israel. E estamos agora no capítulo 19 deste Evangelho. Lembrando até que a palavra Evangelho nos quer dizer boas notícias. E nesse momento, Jesus terminou de ter uma conversa com as pessoas e diz a Bíblia assim: quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, a leste do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Só isso aqui tem bastante informação. Vamos relembrar então. Jesus estava onde? Ele estava em Israel, o seu país, aquele país que está lá hoje no Oriente Médio, aquela mesma região. E ele estava na Galileia. Galileia é o norte do país. Ele lá naquela região morou e exerceu boa parte do seu trabalho, do seu ministério. E ele já havia anunciado que ele iria para Jerusalém, para em Jerusalém ser entregue, traído, julgado e executado. Jerusalém era no sul, então ele estava na Galileia e no sul era Jerusalém, para onde ele queria ir. E aqui o texto fala que ele vai pelo leste do Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que corre de norte a sul em Israel. E esse caminho do leste, o caminho oriental, era o caminho mais usado pelos judeus que queriam ir da Galileia para Jerusalém, ainda que o caminho ocidental fosse mais direto. Mas na região ocidental vivia um outro povo também, um povo que era parte judeu e parte estrangeiro, ou como eles chamavam, e Mateus também chama, gentios, né, que eram os samaritanos, hoje famosos entre nós pela parábola, pela história do bom samaritano. E Jesus resolveu então partir pelo leste do Jordão e multidões o seguiam. Vamos lembrar que as multidões eram, como se pode dizer, o círculo mais amplo, e eram pessoas que mudavam o tempo todo, ora era uma multidão, outra era outra, pessoas iam indo para casa, outras apareciam, e havia um círculo mais próximo, que eram os discípulos. Discípulos são seguidores de um mestre. Multidões vão lá para ouvir aquela pregação, aquele ensino, e muitas vezes até se alegrar por um momento com uma palavra diferente e depois voltam para casa. Muitos da multidão se tornaram discípulos, mas a multidão não era feita pelos discípulos. Então, nesse momento, Jesus curou muitos enfermos daquela multidão que o seguiu. E apareceram alguns fariseus e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Quem eram mesmo os fariseus? Vamos lembrar? Os fariseus eram um grupo muito devoto da religião judaica, um grupo que surgiu lá na época de Esdras, para quem gosta de Antigo Testamento e conhece, foi nessa época que surgiu, um grupo firmemente comprometido em preservar a fé no Deus único. Porque na história de Israel, o grande problema de Israel foi abandonar o Deus único para adorar falsos deuses. Então esse grupo se encarregou de fortalecer a fé no Deus único. Infelizmente, como muitas vezes acontece com grupos bem intencionados, eles foram se perdendo na caminhada e passaram a ter uma religião muito ligada ao formalismo, que é os ritos aparentes, as coisas exteriores, e assim muito ligada a parecer bem aos olhos das pessoas. E é esse o grupo que a gente encontra nessa época aqui de Jesus, já esse grupo bastante modificado daquele grupo original, lá da época de Esdras. E eles então resolveram apanhar Jesus numa armadilha. Isso é importante a gente entender. Quando alguém vai a Jesus conversar com ele, nós temos situações distintas. Nós temos pessoas que vão conversar com ele porque estão interessadas em aprender. Há algumas pessoas que consideram ele um professor importante, mas não concordam com algumas coisas que ele fala, então vão dialogar, vão trocar informações para ver onde é que chega aquilo.
E há algumas pessoas que vão conversar com ele completamente mal intencionados, que é o caso aqui, esses vão mal intencionados. Nós temos episódios na Bíblia onde há encontro de Jesus com o fariseu, que o fariseu está bem intencionado, ele quer de fato entender por que Jesus ensina algo diferente. Mas aqui não é o caso, aqui é uma armadilha mesmo. E a armadilha é o seguinte: deve-se permitir a um homem que se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Se você já nos acompanha aqui há um tempo, você talvez diga assim, mas eu já vi esse texto antes. Sim, nós vimos a mesma pergunta acontecer numa outra porção do texto de Mateus, mais lá para o começo, numa outra região, num outro episódio. Aqui, nós temos que fazer uma observação importante. Você deve estar percebendo que certos temas, eles aparecem mais de uma vez. Veja que no mesmo relato, o mesmo evangelho de Mateus, nós temos a mesma pergunta acontecendo em situações distintas e Jesus vai responder de maneira semelhante. Isso nos mostra com clareza que certos temas foram recorrentes na pregação de Jesus Cristo, que ele ensinou a mesma coisa em lugares diferentes, em ocasiões diferentes. Para muitos, isso é esclarecedor, porque há pessoas que, bem atentas ao ler o texto, percebem algumas diferenças entre Mateus, Marcos, Lucas e João e ficam em dúvida. Por que certo relato, por exemplo, o que nós lemos como o Sermão do Monte em Mateus, quando nós lemos um ensino muito parecido em Lucas, é numa planície. Mas uma leitura mais profunda nos mostrará que foi em uma outra ocasião que Jesus ensinou algo muito semelhante. Ou seja, certos temas, assim como é para nós hoje, certos temas são de um interesse grande, contínuo, e eles se repetem. E aqui eles tinham essa questão muito forte com o repúdio. E da mesma forma que eu já expliquei a você naquele outro vídeo, eu vou tratar desse tema aqui de maneira adequada. O que nós chamamos de divórcio não tem nada a ver com o que eles estão tratando aqui. Nós hoje chamamos de divórcio um ato feito por um homem e uma mulher em condições de igualdade perante a lei, perante a sociedade, que se dirigem a uma autoridade para romper um contrato de casamento. O que nós temos aqui nesse texto é uma instituição muito antiga, de uma época que a mulher era propriedade do homem, primeiro do pai e depois do marido, e aqui essa palavra que foi traduzida por divórcio, na verdade é um termo mais corretamente traduzido em algumas bíblias por repúdio. Era simplesmente o homem tratar a mulher como uma carga que não lhe interessava mais. Ele lançava ela porta afora. A mulher não podia fazer isso com o homem, não podia ter essa iniciativa. Era um ato do homem repudiando e desprezando a mulher, e ela era então lançada numa situação de marginalidade, porque ela era uma propriedade sem dono. E isso para a mulher lançava ela em situações terríveis, como por exemplo a mendicância, se tornar uma mendiga, ou como era também algumas vezes uma prostituta, porque ela ficava completamente à margem da sociedade. As mulheres não tinham os mesmos direitos que o homem, não tinham o suporte social, não tinham acesso a profissões como nós temos hoje, era outra realidade. Então o que eles estão perguntando aqui era se poderia permitir-se a um homem que por qualquer motivo lançasse fora a sua mulher e a repudiasse. E Jesus então responde: vocês não leram as Escrituras? Perceba que Jesus, como sempre faz, ele usa os ensinos sagrados antigos para mostrar que desde o princípio Deus vem se revelando de forma contínua e Deus não se contradiz, ele apenas amplia a sua revelação. Vocês não leram nas Escrituras, disse Jesus? Elas registram que lá no princípio o Criador os fez homem e mulher. Quando ele fala aqui no princípio, para nós que lemos hoje, parece assim, lá no começo. Na verdade, ele está dizendo aqui para essa cultura o que nós entenderíamos assim: vocês não leram no livro do Gênesis? Porque o livro do Gênesis, em hebraico, ele é chamado de Bereshit, que é a primeira palavra do livro, que significa no princípio. Então, quando ele está falando aqui no princípio, ele está citando o nome do livro do Gênesis, que é onde está o relato da criação. O Senhor os fez homem e mulher, Deus, o Criador, fez homem e mulher e disse: o homem deixará pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então Jesus está contrapondo a pergunta dele de repudiar a mulher, tratá-la como uma carga estragada e jogar fora. Ele está contrapondo isso ao ensino lá do princípio de Gênesis, onde Deus falou que uma vez que o homem se une à sua mulher, eles são um só. E aí eles não se dão por satisfeitos, eles retrucam. Então por que Moisés, que foi o grande legislador de Israel,
Lá na sua lei, ele disse que o homem poderia dar à esposa uma carta de divórcio e mandá-la embora. Essa carta de divórcio tinha um nome em hebraico, era o get. Por que o homem poderia então dar um get e mandá-la embora? E essa é uma pergunta muito interessante, porque isso é fato, isso estava na legislação. E aí para muitos aqui dá um nó, mas será que a legislação se contradisse? E aí Jesus vem e explica com clareza. Moisés permitiu o divórcio apenas como uma concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Olha que interessante. Moisés percebeu que não seria impossível impedir os homens de coração duro de lançarem fora as suas esposas, de repudiá-las. Então ele fez o quê? Ele criou a primeira proteção, a mulher. Como ele sabia que alguns homens de coração duro fariam isso, ele botou uma exigência. Se o homem fizer isso, ele precisa entregar para sua esposa um documento para que ela tenha perante a sociedade vida digna, um documento onde está escrito que ela não é uma carga rejeitada, que ela não é uma propriedade daquele homem que está lançada fora. Não, ela é uma pessoa e ela recebeu um documento dizendo que esse marido rompeu o casamento com ela e, de certa forma, liberou dos laços matrimoniais. Isso era uma proteção à mulher. Não tem nada a ver com a nossa legislação atual de divórcio, onde os dois, em igualdade, procuram uma autoridade para romper aquele contrato de casamento e os dois saem da relação em igualdade, porque entraram em igualdade. Aqui não. A mulher entrou como propriedade do pai, passou a ser propriedade do marido, daí é que vem o dote, é o pagamento pela propriedade. E aqui então, Moisés reconheceu a dignidade da mulher e deu a primeira proteção à mulher. E é isso que Jesus está explicando. Então, existem textos na Bíblia sobre o divórcio, mais ou menos como o divórcio nosso? Existe. Paulo trata disso, porque entre os gregos já era diferente. Mas aqui não é o caso. Aqui é legislação hebraica clássica. E então, ele falou que o propósito original não era esse, e ele falou, eu lhes digo o seguinte, e aqui é um ensino fortíssimo. Quem repudiar a sua esposa, o que só poderia fazer no caso de porneia, e aqui eu estou pegando a palavra do grego sem traduzir, porque depois eu vou te explicar o que é isso. Quem se repudia a sua esposa, a não ser em caso de porneia, e se casa com outra, esse comete adultério. O que é porneia? Não é adultério. Porneia é qualquer ato imoral no campo sexual. É um conceito muito mais amplo, porque nós vivemos numa sociedade um tanto quanto legalista, em que se a gente falar que é só adultério, então alguém pode dizer, então se não houve a conjunção carnal, então não houve isso aqui. Não, porneia era um termo bem amplo para imoralidade sexual. E era isso que ele estava falando. É isso que rompe, na verdade, uma relação dentro do casamento. E não simplesmente a palavra adultério nos termos talvez mais restritos e literais que alguém possa estar imaginando. E ele falou, esse homem então comete adultério. E aí os discípulos disseram assim, olha, se é desse jeito que você está falando, se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, melhor não casar. Percebam que eles não falaram que era a relação do casamento, era o homem em relação à mulher. Ou seja, um pensamento ainda de superioridade do homem, ainda estava entranhado na mente deles aquela relação da mulher patrimônio. Veja isso. E aí o Senhor falou, olha, esse ensino não é para todos. Nem todos têm condições de aceitá-lo. Eles, por exemplo, estavam demonstrando que não tinham. Não naquele momento, mais tarde eles mudam. Ele falou, só aqueles que receberem a ajuda de Deus. E ele fala, alguns nasceram eunucos. O que é eunuco? Eunuco era uma figura comum nas cortes antigas medievais e antigas e medievais do Oriente. Eram homens castrados, homens que eram amputados dos seus órgãos sexuais. Ele fala que eunucos no sentido figurado, ou seja, a pessoa que não tem relações sexuais, a pessoa que não se casa. Ele falou, alguns nasceram assim, com essa condição, não tem desejo de casamento. Alguns foram feitos assim por outros, que é o caso do eunuco literal. E alguns assim fizeram a si mesmo por causa do reino dos céus. Pessoas que fazem um voto de celibato por causa do reino dos céus. Não tem nada a ver com automutilação. Quem puder, que aceite isso. Então, revisando, este ensino não é um ensino sobre o casamento moderno, é um ensino sobre o ato de repúdio na legislação antiga. E tanto Moisés, que foi o grande legislador, quanto Jesus, que é o nosso Salvador, trazem textos e interpretações desse texto que trazem aqui uma proteção à mulher
que estava naquele momento sendo tratada numa condição de inferioridade e numa condição desumana. Esse é o foco desse texto. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e volte na próxima, onde nós vamos continuar e vamos tratar um pouquinho sobre Jesus e as crianças. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.